Oi, gente! Hoje a gente vai reagir a alguns vídeos sobre mudanças de curvatura. Eu me chamo Blenda, sou especialista em cabelos naturais e acadêmica de medicina. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o seu gostei e compartilha com aquela amiga que ama falar de cabelo. O primeiro vídeo é esse daqui dessa moça, acho que é Paloma. A pergunta que tá aqui no vídeo, como assim a curvatura é genética? Como assim a curvatura que é genética mudou do nada? Gente, antes de começar aqui rapidinho, o cabelo que a gente nasce não é o cabelo da infância e também não é o cabelo da adolescência, nem da fase adulta e nem da fase da velhice, porque assim, ele vai mudando ao longo da vida. Ele responde a hormônio, responde a alimentação, responde a tudo. Então, o nosso cabelo não é uma constante, sabe? Sim, gente, o nosso cabelo, que é definido pela genética, pode mudar ao longo da vida. Ai, mas por que isso acontece? Hormônios. Nada mais, nada menos do que hormônios. O nosso cabelo, que é definido no momento que a gente nasce, não vai ser igual ao mesmo cabelo que a gente vai ter no momento que a gente vai estar lá, velhinho, capenga, quase morrendo. Acontecem diversas alterações no nosso sistema hormonal ao longo da vida, principalmente para nós mulheres, que temos muitas alterações hormonais ao longo do ano todo. Então, nosso cabelo pode mudar por qualquer coisinha. Aqui ela vai dar os exemplos, mas rapidinho antes. Essa mudança, ela é muito visível, principalmente ali por volta dos 12 anos, por assim, quando tem a menarca mesmo, né, a primeira menstruação, que é um marco muito importante de questão hormonal. E aí, nesse momento, o nosso cabelo muda bastante. Geralmente muda também a cor. Quem tem um cabelo mais loiro, assim, mais clarinho, vai escurecendo. E depois dali dos 12 anos, muda mais ainda. E aí tem mudança de curvatura e ela pode ocorrer do mais liso para o mais crespo e do mais crespo para o mais liso. Ela acontece de várias formas e também pode engrossar o cabelo e também, em alguns casos, pode afinar. Meu cabelo foi a mesma coisa mesmo. Ele era liso, escorrido. Sim, ele era muito lisinho, parecia cabelo de indígena, muito lisinho mesmo. E aí ele cortava naquele estilo assim que a gente chama de cuia, que é redondinho assim, ficava muito engraçadinho. Só que foi quantos anos que mudou? A puberdade. Adolescência mesmo, puberdade, mudou o cabelo dele completamente, engrossou muito, né, que ele era mais fininho, dava pra ver nas fotos. Ele era mais fininho, aí engrossou bastante, e agora ele é mais ondulado, ele não é mais o liso mesmo. Acontece tanto com homem quanto com mulher. Anticoncepcional, cirurgia bariátrica, parto, pós-parto, gravidez, enfim, é muita coisa que pode fazer o nosso cabelo mudar de curvatura. Quando eu era criança, por exemplo, o meu cabelo já foi liso, já foi cacheado, já foi ondulado. Depois, na minha adolescência, eu cheguei a fazer progressiva, alisei, e aí eu passei pela transição, ele ficou cacheado, e hoje, depois que a minha filha nasceu, ele tá assim, super ondulado. Isso aí, tá vendo? O cabelo dela da infância já mudou muito ali na infância, depois ela comentou que teve filho, mudou novamente. E aí muita gente associa que, por exemplo, eu fiz progressiva, fiz algum tipo de alisamento, principalmente ali por volta dos 12 anos, quando começa a fazer, na maioria das vezes, e aí a pessoa associa que o cabelo dela mudou a curvatura por conta da progressiva que ela fez. Mas não é exatamente isso, tem um fundo hormonal muito maior do que a progressiva mesmo, até porque a progressiva ela mexe muito com o couro cabeludo, né? Agora, os hormônios, eles conseguem interferir sim nesse fenótipo mesmo de um cabelo mais enrolado ou um cabelo mais liso. O que a gente pode ter em relação à progressiva é um possível escabe-ré, que é quando o cabelo nasce com um aspecto mais ressecado e tal. Vamos pro próximo. Realmente, a gravidez tá mudando a textura do meu cabelo, gente. Olha isso aqui. A gravidez é uma das principais, porque ali, geralmente, a pessoa não mexe muito no cabelo, né, no período da gestação, você não pode ficar alisando, não pode fazer nada. E aí é onde a maioria das pessoas percebem, porque, no caso, se elas alisarem, geralmente elas param, e aí algumas vezes ela tem consciência da curvatura que era antes de alisar, e ela compara com a curvatura que tá nascendo na gestação, e ela fala, gente, meu cabelo tá mudando. E muda mesmo, muda muito. Não é em todos os casos que vai mudar, não. Tem pessoas que passam ali pela gestação e não tem uma mudança capilar. Tem mudança de pele e tal, mas às vezes não tem uma mudança capilar. Agora, quando acontece, geralmente fica um pouquinho mais evidente. Olha isso aqui. Esses dias eu fui no salão, né, fazer um procedimento, na verdade, né? E aí ela falou assim, Bru, a gente não vai passar na sua raiz, porque a sua raiz simplesmente tá com 2 dedos de raiz lisa. Oi? Aí, gente.
Realmente, a raiz está bem mais aberta. Eu não diria totalmente lisa, né? Dá pra ver uma leve ondulação, mas abriu muito, até porque você pode ver que na parte de baixo do cabelo dela ele é bem mais enroladinho. E aí destoa bastante. E o que é complicado é porque, assim, esse cabelo aqui, né, que tá na raiz, ele vai virar comprimento em alguma parte da vida dela. E aí, se esse cabelo voltar a nascer enroladinho, que nem tava lá na ponta, vai ficar assim, provavelmente uma mão, assim, né, no meio do cabelo, de um cabelo mais liso. Vai parecer que ela fez um relaxamento na raiz, aí ele cresceu, enfim. É um pouco complicadinho. Olha isso aqui. A gravidez está mudando a textura do meu cabelo. A minha mãe, ela era super cacheada, gente. Super cacheada. Hoje o cabelo dela é um 2C. Olha isso. Então, assim, eu tô com medo de perder meus cachos. Eu queria, assim, que abrisse mais um pouquinho os cachos, porque meu cacho, ele é muito pequeno, ó. O fator encolhimento dele, gente, olha isso aqui. É muito grande, entendeu? É mais de um palmo de fator encolhimento. E aí, assim, muita gente quer abrir um pouco mais a curvatura, só que, por exemplo, aqui já foi uma mudança muito grande e fica bem perceptível. Imagina daqui a um tempo que ela vai estar só com essa raiz bem baixinha e o restante do cabelo bem cheio mesmo, por conta da própria curvatura. É grande, mas também eu não quero que meu cabelo fique assim, sabe? Mas, enfim, teve gente falando que depois que o bebê nasce, o cabelo... Nossa, tinha esse batonzinho que ela tá usando aqui, acho que é um batonzinho, um gloss, eu tinha muito quando eu era criança, acho que eu tinha bem uns 3, eu era apaixonada, ela mostrou aqui, acho que ela vai usar, gente. Ai, nossa, minha infância todinha esse batonzinho aqui. Ele é um formatinho de morango que você abre, achava maravilhoso. Volta ao normal, né? Então, vamos ver. Porém, se ele voltar ao normal e realmente o meu cabelo estiver com isso aqui, ó, eu vou passar por uma transição capilar. Porque, gente, olha isso. Olha isso. É o que eu falei, vai ficar aquela faixa de cabelo como se tivesse alisado, feito um relaxamento no meio da cabeça dela. Tá liso, tá? E ela falou, Bru, você tá com 2 dedos de raiz lisa. Eu falei, gente... Mas enfim, amigas, é isso. Quem já ficou grávida aí, o seu cabelo mudou? Mudou muito? Mudou pra ruim, pra melhor? Porque tem gente que fala que ficou poroso também, né? E o meu cabelo tá perfeitamente perfeito. Gente, eu tô no 2º dia de day after. E olha isso. 2º dia. Tem cabelo que realmente fica mais poroso. Tem cabelo que fica bem mais... Por exemplo, por mais que fique mais aberto, né, em questão de curvatura, pode ficar assim mais poroso. Tem cabelo que já fica mais hidratadinho, mas depende muito. É mudança hormonal, não tem como prever. Tem gente que fica curiosa, nossa, então quer dizer que se eu engravidar meu cabelo vai mudar para mais liso, então vai mudar para mais cacheado? Não tem como prever. Até porque uma gestação também é diferente da outra. Eu tenho uma cliente que na primeira gestação dela, o cabelo dela abriu muito ao ponto de ficar ondulado. O cabelo dela era bem parecido com o meu. Ficou praticamente ondulado, e aí acho que a primeira era menina, e aí depois veio um menino. E aí eu não sei se tem essa questão de ser um menino ou menina, enfim. O cabelo dela voltou a cachear, só que ele ficou mais cacheado ainda do que o meu. Então ficou quase ali um crespo mesmo. Então muda muito, de gestação para gestação, cada caso é um caso, e não tem como prever. Mas que pode mudar sim, bastante. Ó, o próximo. Não tem um vídeo sequer que eu... O caso da Ana Lídia é um clássico. Quem nunca viu a Ana Lídia? Porque assim, ela me ajudou muito no processo da minha transição. A minha irmã assistia muito ela também. Eu lembro que na época assistia muito a Ana Lídia, a Raíza Nicásio, e agora de cabeça eu não vou lembrar. Mas o dela foi um dos primeiros casos que mais me chamou a atenção. Porque assim, eu lembro que o cabelo dela era basicamente um crespo, bem black power mesmo, e ela usava assim muito volume e tal, eu amava, lindíssimo. O cabelo dela agora também está lindíssimo. Só que mudou muito. A gente olha aqui, é um cacho bem mais aberto em relação ao que ela usava antes. Poste finalizando o meu cabelo e que eu não receba comentários do tipo: Ana, por que o seu cabelo mudou tanto? Gente, eu fiquei essa... Gente, era um crespo belíssimo, tudo, e aí mudou completamente. Ela teve, eu não sei, acho que foi uns 3 filhos, talvez. Em 2016, o cabelo dela não era mais crespo? Ela fez química pra soltar os cachos, certeza. Gente, realmente, meu cabelo mudou muito. Até eu fico chocada. E não, eu não fiz nenhuma química pra soltar, pra abrir os cachos. Nos últimos anos, eu passei por 3 gestações. Foram muitas mudanças hormonais.
Aí foram 3 gestações. Gente, isso é mudança hormonal mesmo, muita mudança. E aí foram o quê? 10 anos. E o cabelo dela é de 2016, nós já estamos em 2026. 10 anos de várias mudanças, vários picos hormonais, né? E aí o cabelo dela mudou completamente. Aqui ele ainda continua um cacheado, mas tem gente que muda, inclusive, para ondulado. Tem essas mudanças. Muitas mulheres veem essa diferença no cabelo, assim como eu. Mas eu tava aqui pensando, e se eu finalizar o meu cabelo com bastante volume, igual eu fazia em meados de 2016? Será que vai ficar parecido? Vamos descobrir. Eu vou até usar essa relíquia aqui, o Casulão Creme e... Gente, o Casulão, eu acho que era o único creme que eu consegui usar quando era criança. Porque, assim, eu lembro que o meu pai que cuidava do meu cabelo. E aí, como é que ele fazia? Ele separava o meu cabelo como se fosse fitagem, só que ele enrolava cada cachinho por cachinho. Eu lembro muito do cheiro do Casulão nesse momento, porque ele passava bastante creme e aí ele vinha enrolando, como se fosse o dedo lice. E o que é muito engraçado, porque o meu pai é careca. E aí era ele que sabia cuidar do meu cabelo. E o Casulão marca muito esse momento, dele enrolando cada cachinho do meu cabelo. Icônico da época, usei demais. Vou umedecer o cabelo, porque já secou aqui. Vou aplicar um pouco de creme aqui de forma geral. Sério, esse cheiro, gente, me teletransporta pra 2014, 2015, 2016. Vou tirar um pouco o excesso de água, porque naquela época eu não finalizava com o cabelo muito molhado, não. E aí eu vou dividir mecha por mecha e começar a fazer uma fitagem. Mas é uma fitagem com os dedos, mais desestruturada mesmo. Eu também não fazia divisões muito certinhas. Era bem isso aqui, ó. Não sei nem se a gente pode chamar isso de fitagem. Foi. Eu dava uma chacoalhada assim também. Vou deixar secar naturalmente um pouco e já volto para os próximos. Essa finalização que ela fez, bem mais assim, desestruturada, mais soltinha mesmo, ela realmente ajuda muito a ter volume e deixa a curvatura um pouco mais, às vezes um pouco mais fechada, a depender, deixa um pouquinho mais de fator encolhimento se ela vier ativando ele com o difusor. Agora, se ela deixa secar e depois usar só o secador mesmo, sem o difusor, só o jato de ar mesmo, aí dá um pouco de abertura na curvatura. Eu já testei as 2 formas no meu cabelo. Passos. Secou um tiquinho e ficou assim. E agora eu... Ainda assim, não é o cabelo da Ana Lídia de 2016. Você consegue observar completamente aqui. Tá bem diferente. A curvatura tá mais aberta. O cabelo dela era mais fechado, inclusive, do que o meu. E aqui já tá bem aberto mesmo. Vou aplicar protetor térmico, porque vamos usar muito o secador. Sério, naquela época eu não vivia sem secador. E eu esticava bastante assim, pra dar mais volume e reduzir o fator encolhimento. Dá-lhe pente garfo. E agora, o meu cabelo realmente... Ó, bastante volume, ela conseguiu muito volume mesmo. Só que não é a mesma curvatura, tanto é que ela não consegue fechar aqui em cima. Claro, tem a influência do corte, porque aqui o corte dela é um outro tipo, e lá ele já era mais camadas altas, ficava mesmo mais arredondadinho. Mas tá lindo, perfeito, lindíssimo. Mas realmente tem uma diferença de textura muito grande, a curvatura dela mudou demais. Mudou tanto assim, ou foi a finalização que mudou? Na minha opinião, os 2 fatores contam. Envie esse vídeo agora para todas as suas amigas cacheadas e me sigam. E assim, muita gente, no caso dela, eu lembro nos comentários, as pessoas criticando, falando que ela estava fazendo relaxamento e tudo mais. Só que existem casos em que essa mudança ela permanece. Ela pode ter esse cabelo aqui pelo restante da vida dela. Tem casos que é assim mesmo. A minha mãe tinha um cabelo muito, assim... Era um cacho bem definido. Era quase que nem o dela, só que um pouco mais aberto. E aí, depois que ela me teve, o cabelo dela engrossou muito, ficou um cabelo bem grosso. E ele pesou mais e ficou um pouco mais aberto. Na verdade, ele ficou bem mais aberto. Ondulado ali, bem um 2B, mais ou menos. E aí, ela começou a fazer muita rodinha, muita chapinha e tudo mais. E aí, por conta de fazer chapinha com muita frequência, ela teve um alisamento térmico. Aí, eu influenciei ela a passar pela transição, tudo, ela passou. E aí, nos primeiros anos de transição, o cabelo dela ainda era um pouco mais ondulado. E aí, agora, ela deve estar chegando ali por volta dos 45 anos e tal. Também tem algumas mudanças hormonais. E aí, novamente, ela tá passando por uma mudança de curvatura. O cabelo dela, hoje em dia, tá bem mais cacheado. Então é isso, gente. Vocês gostaram desse vídeo? Você também passou por uma mudança de curvatura? Eu passei por uma mudança, no meu caso também foi hormonal. Foi assim que eu descobri que eu tinha endometriose, querendo ou não, a endometriose ela bagunça muito nossos hormônios. E aí, quando eu não estava fazendo o tratamento, né, não estava manejando ali a doença, o meu cabelo começou a nascer mais seco, bem mais seco, mais poroso em algumas partes, e a curvatura dele começou a abrir. Eu ainda tenho algumas partes, assim, como eu consigo finalizar, tal, para disfarçar, não fica tão evidente, mas tem algumas partes do meu cabelo que fica
bem marcante ali, a divisão. Aí meu cabelo voltou a nascer mais cacheadinho. Aí a ponta dele tava mais cacheadinha, o meio um pouco mais aberto e a raiz de novo mais cacheadinha. Ficava como se eu tivesse feito um relaxamento. Só que eu não fiz nada. E aí isso acontece, sabe? Não precisa ser questão de gestação, questão de a primeira menstruação ou até menopausa, não. Tem algumas doenças, né, que afetam nossos hormônios que também podem mudar o nosso cabelo.